Olá, galerinha do Colégio Estadual João 23. Aqui quem fala é o professor Clóvis de Sociologia. O assunto de hoje é sobre estratificação e desigualdade social. Primeiramente, desigualdade social. Desigualdade social refere-se à privação de direitos e recursos essenciais a uma pessoa ou a um grupo, o que gera desequilíbrio, desigualdade, distinções entre os indivíduos. E são vários os tipos de desigualdades sociais, certo? São vários os tipos de desigualdades sociais. São os seguintes: a econômica, a racial, a digital, a de gênero e etc. E ambas as formas de desigualdade, elas estão interligadas. E para combater um tipo, é necessário combater os outros tipos de desigualdade. Beleza? E como estudamos a desigualdade social? Estudamos através de 3 elementos: o da estrutura social, o da estratificação social e o da mobilidade social. A estrutura social refere-se ao modo de como uma sociedade se organiza nos aspectos econômico, político, social, cultural e histórico. Como exemplo, temos a sociedade brasileira, que foi fundada sobre os seguintes alicerces estruturais, sob os seguintes fatores estruturais: o patriarcalismo, o patrimonialismo e o modo de produção escravista, que é baseado no trabalho escravo. O que é uma sociedade patriarcal? É uma sociedade que dá plenos poderes ao patriarca, ao homem, e relega as mulheres a segundo plano. Na época de nossa sociedade escravocrata, na época da escravidão aqui do Brasil, o patriarca era o chefe de família, dono dos meios de produção, que tinha influência política e prestígio social, e que, além disso, mantinha o domínio e a ordem e o poder sobre esposa, filhos e empregados. Aí depois vem o segundo alicerce, o terceiro alicerce, que é o quê? O patrimonialismo. O que caracteriza o patrimonialismo? O uso do Estado para fins privados, para proveito próprio. É o que a maioria dos políticos fazem. Se utiliza do poder público para proveito próprio, que é errado, que é para ser utilizado para o proveito do povo, certo? Então, o patrimonialismo tem a ver com isso, certo? O patriarcalismo com o patriarca, o chefe de família, dono dos meios de produção, que tem prestígio político e social e grande influência e domínio sobre mulher, filhos e funcionários. Então, essas 3 características estruturais que constituíram a nossa sociedade e que ainda nos dias de hoje têm influência, certo? São fatores que contribuem para a privação de direitos e a acesso a recursos para índios, negros e mulheres, o que gera as desigualdades, beleza? Então, nossa sociedade, ela surgiu a partir de uma semente contaminada pelo patrimonialismo, pelo patriarcalismo e pelo modo de produção escravista, que ainda esses 3 fatores têm influência na sociedade brasileira contemporânea. Aí vem sobre o segundo aspecto, o segundo elemento que contribui para compreender as desigualdades sociais, que o primeiro foi o quê? A estrutura, que eu falei. O primeiro foi a estrutura. O segundo vai ser a estratificação, que eu vou falar. E por último, a mobilidade. Estratificação social, pessoal, para termos uma ideia, estratificação social é o modo como a sociedade está dividida. Trata-se das camadas sociais. É o modo como a sociedade está dividida. Trata-se das camadas sociais, que são sobrepostas uma sobre a outra.
certo? E quais os tipos de estratificação social? Tem a estratificação social de castas, a de estamentos e a estratificação social de classes. Mas são várias, mas a gente vai analisar 3, que são as que estão destacadas, que são as que estão destacadas no livro de sociologia de vocês. O sistema de casta, pessoal, para termos uma ideia, o sistema de castas, ele é constituído por uma comunidade fechada e de compartilhamento de características sociais hereditárias, certo? A estratificação de castas é constituída por comunidades fechadas e de compartilhamento de características sociais hereditárias, ou seja, o fator hereditário é o principal elemento aí. E na sociedade de castas não existe mobilidade social. O que é isso? A possibilidade do indivíduo subir de uma classe baixa para uma classe mais elevada. Você não pode evoluir, passar de uma classe inferior para uma superior. Não. Não existe mobilidade social na estrutura social de castas. Exemplo de estrutura social de castas. A Índia, ainda até 1950, foi caracterizada pelo sistema de estratificação de castas. Certo? Não há mobilidade social. Ou seja, o sistema de estratificação de castas era dividido entre quais representantes? Os brahmanes, os sacerdotes, os kshatriyas, guerreiros, os kshatriyas, os vaishyas, os comerciantes, e os sudras, trabalhadores, e os párias, dalits, ou intocáveis, que era a classe mais baixa, que era a casta mais baixa de todas. Brahmanes, kshatriyas, vaishyas, sudras e párias. Os párias, que é a base da pirâmide, a casta mais inferior, certo? Os párias também eram conhecidos como dalits ou intocáveis. E outra característica importante do sistema de estratificação de castas. O indivíduo de uma casta inferior não poderia se casar com um indivíduo de uma casta superior, certo? E as características positivas ou negativas de cada casta, dependendo da casta a qual o indivíduo estava inserido, era transferida para os descendentes. Um exemplo. Faz de conta que eu moro na sociedade indiana de castas. E eu sou da casta. E eu sou da casta mais elevada, a dos brahmanes, dos sacerdotes. Então, quando eu morrer, eu passarei os meus direitos políticos, meu prestígio social e meus privilégios trabalhistas, certo? Todos os meus privilégios para meus descendentes, meus filhos, certo? E meus filhos, por exemplo, não poderiam se casar com pessoas de castas inferiores. Então, a sociedade de castas na Índia, até a década de 1950, era bastante rígida, sem mobilidade social, e que não era permitido o casamento entre indivíduos de castas diferentes. Beleza? Aí vamos para o sistema de estamentos. Foi predominante na sociedade feudal no período da Idade Média. E como estava dividido a sociedade feudal em estamentos? Quais eram os principais estamentos? O clero, a nobreza e o servo. Cada estamento tinha seus direitos e deveres. No caso do clero, a função do clero era o quê? Orar, arrecadar o dízimo e tributos e administrar a Igreja Católica na época. Mas só que os representantes do clero
na época, tinham grandes poderes políticos, econômicos, religiosos e ideológicos. Tinha poder os clérigos, o clero tinha poder político, econômico, religioso e ideológico sobre a sociedade naquela época. Era o estamento mais privilegiado durante o período medieval, né? Foi o estamento mais privilegiado no período medieval. E depois vem quem? A nobreza. Qual a função da nobreza? Guerrear, administrar os feudos e explorar os servos. E o outro estamento, o último, o dos servos. Qual a função dos servos? Trabalhar, se automanter e pagar impostos para os senhores feudais e para a Igreja Católica. Então, a sociedade feudal no período da Idade Média estava dividida em estamentos: nobreza, clero, nobreza e servos. Clero, nobreza e servos. Com relação à sociedade de castas, a sociedade de estamentos medieval era mais flexível. Ela não impossibilitava o indivíduo de ter uma ascensão social, ou seja, passar de uma classe social de servo para a de clero, certo? Ela não impossibilitava. O indivíduo poderia ter uma ascensão social, certo? Mas já o sistema de estratificação de castas não tinha flexibilidade alguma. Um indivíduo, um exemplo, nascia pobre, morria pobre. Nascia o quê? Párias, Dalit, que é a casta social mais inferior na Índia até a década de 50. Você nascia pária, você morria pária. Não tinha ascensão social. E por último, a estratificação social de classes, né? Que é constituída por grupos de indivíduos, que surgem em razão das desigualdades sociais. As classes, elas são agrupamentos de pessoas que surgem em razão das desigualdades sociais. São agrupamentos de pessoas que surgem em razão das desigualdades sociais. As classes sociais. Aí vamos lá, pessoal. No sistema de classe social, existe a questão da mobilidade social. O indivíduo pode ter uma ascensão, subir de uma classe mais baixa para uma classe mais elevada, certo? E quais os sistemas de mobilidade social na sociedade de classes? Temos a mobilidade social vertical e horizontal. O que é a mobilidade social vertical? É a seguinte: vertical. Você está na classe baixa e você sobe para a classe alta. Você está na classe baixa, você sobe para a classe média. Isso é a mobilidade vertical. Também a mobilidade pode ser o quê? Não é só subir de uma classe menor para uma maior, não. Pode ser de descer de uma classe maior para uma menor, certo? Isso é uma mobilidade. E uma mobilidade social horizontal. É da seguinte forma: você pertence à classe média, mas só que a classe média está dividida em três partes. A classe média baixa, a classe média baixa, a classe média mediana e a classe média alta. Então, se você passar da classe média baixa para a classe média mediana, você teve uma ascensão social, certo? Só que horizontal, dentro de uma mesma classe. Porque o sistema de classes brasileiro e internacional é dividido da seguinte forma: tem a pirâmide. No topo da pirâmide tem o quê? A elite, classe A. Depois vem quem? A classe média. E por último, a classe baixa, certo? Karl Marx dizia o seguinte, pessoal, que a posição do indivíduo em determinada classe social era determinada pelo fator econômico, pelo modo de produção. A posição em que o indivíduo se encontra no modo de produção
é o que vai definir a sua posição em uma classe social. Se ele é um trabalhador, ele é o quê? Da classe social baixa. Se ele é o dono dos meios de produção, ele é o quê? Um indivíduo da classe alta. Então, para Karl Marx, o fator econômico determina a posição do indivíduo na classe social a qual ele está inserido. Aí vem o sociólogo Max Weber e diz o seguinte, que a posição do indivíduo não é apenas determinada o fator econômico, mas também pelo prestígio social, pelo poder político, pelo nível de escolaridade e pelo conhecimento técnico. Max Weber diz que a posição do indivíduo em determinada classe social não está determinada apenas pelo fator econômico, mas também por outros fatores, como o prestígio social, o poder político, o nível de escolaridade e o conhecimento técnico. Beleza? Então por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau.